Então, hoje vamos falar sobre, com licença, um segundo. Nossa, um catarro que não sai da garganta, sai daquele catarro chato que fica parado ali atrás na garganta. Vamos resolver isso hoje. Olha, para entender esse problema, vamos pensar diferente. Não vamos só tomar remédio. Vamos entender o que está acontecendo. Por quê? Porque a maioria dos médicos só dá remédio para esconder o problema, mas o problema continua lá. Eles não procuram a causa da verdade. E quantas vezes você já foi no postinho? Quantas vezes já foi na farmácia ali perto de casa? E sempre a mesma coisa. Chope antibiótico, pastilha para a garganta. Mas não resolve, né? O catarro volta de novo e de novo. Então, o que vou fazer hoje é simples. Vou pegar esse problema do catarro e vou mostrar de onde ele vem de verdade. Agora, quando você tem esse catarro constante, pode ter outras coisas junto. Pode ter aquele corrimento no nariz que desce pela garganta. Pode servir muito, principalmente de noite. Já vou explicar por quê. Pode ficar rouco, a garganta arranhada. Pode sentir como se tivesse algo preso na garganta ou dor de garganta, mesmo sem estar gripado. E sabe o que mais? Muita gente acorda de noite tossindo, não consegue dormir direito, perde a novela das 9. Os netos ficam preocupados e você fica cansado o dia todo porque não dormiu bem. E tem gente que torce tanto que dói o peito, dói as costelas e fica com medo. Será que é coisa grande? Será que é do coração? Tem gente que passa anos assim, anos tossindo, anos com catarro, vai no posto de saúde, espera horas na fila e sai com respeitar de xarope. Só nada resolve de verdade porque não está tratando a causa, está só tapando o buraco e o problema continua voltando. Então vamos pensar com lógica. Vamos ver o que causa o que, em vez de só tomar remédio. Claro, pode ser alergia, pode ser algum vírus no nariz, mas normalmente é outra coisa. Tem dois problemas principais que causam isso. Um deles é quando o ácido do estômago sobe, sabe? O estômago tem uma portinha em cima. Às vezes essa portinha não fecha direito. Aí o ácido sobe. Sobe pelo tubo da comida. Esse tubo se chama esôfago. Esse é um problema. O outro problema é parecido, mas o ácido sobe mais ainda. Soa até a garganta mesmo. Chega nas cordas vocais. Por isso você fica rouco. Os dois problemas são parecidos. A portinha do estômago não fecha e o ácido sobe. E sabe por que essa portinha não fecha? Vou te contar um segredo. Muita gente não sabe disso. Nem os médicos falam muito sobre isso, mas é muito importante você saber. A portinha fecha quando tem ácido suficiente no estômago. Quando você come, principalmente proteína, aquele bife, aquele frango, aquele ovo. O ácido aumenta e aí a portinha fecha. Simples assim. Mas quando o ácido está fraco, quando tem pouco ácido, a portinha não excede o sinal para fechar. Então ela fica aberta e o pouquinho de ácido que penso sobe e queima a garganta. E você pensa que tem ácido demais, mas na verdade tem menos. Normalmente os médicos tratam isso com antiácido. Aquele omeprazol que todo mundo toma, aquele ranitidina, aquele exemplo que você conhece, né? Agora, se você tem catarro na garganta, pensa bem, você tem esses outros problemas também? Por exemplo, você tem aquela queimação no peito, principalmente depois de comer aquele feijão com arroz ou depois daquela feijoada no domingo. Você arrota muito, a comida volta. Tem catarro demais, a garganta irritada. Sabe por quê? Quando o ácido sobe na garganta, você não consegue respirar direito. Às vezes custa para engolir e piora quando você deita à noite. Por quê? Porque a portinha do estômago está aberta, e quando você deita na rede ou deita na cama, fica mais fácil do ácido subir por causa da gravidade. Então à noite é pior, muito pior mesmo. Você também pode ter alergia à comida. Muita gente não percebe, mas quando come certos alimentos piora. Principalmente pão francês, principalmente macarrão, principalmente aquele bolo de fubá. Piora muito e nem se dá conta. Acho que é normal, mas não é. Com esse problema da garganta, você pode ter gosto ruim na boca, tipo gosto de metal ou gosto amargo, principalmente de manhã quando acorda. E fica mais rouco quando fala, a voz sai falhando. Os netos pedem para você repetir porque não entenderam e você fica sem graça. E tem outra coisa também, quando tem muito catarro, você fica limpando a garganta o tempo todo, sabe? Fazendo aquele barulhinho o tempo todo, missa, no mercado, na praça. E as pessoas ficam olhando e você fica constrangido, mas não consegue parar porque o catarro está lá incomodando. Agora, antes de falar da causa da verdade, vou falar dos remédios. Por quê?
porque alguns remédios pioram o problema. Sério mesmo. Por exemplo, antiácido. Aquele homem prazeroso que você toma todo dia, sabe o que ele faz? Prende o intestino e pode até dar mais azia. Engraçado, né? Você toma para melhorar e piora. E olha só, tem gente que toma pasto há anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, todo dia e nunca melhora de verdade. Por quê? Porque o remédio não resolve a causa, só esconde o sintoma e às vezes nem esconde direito. Você continua com a IA, continua com catarro e ainda gasta dinheiro todo mês na farmácia. Tem outros remédios também. Eles param a produção de ácido no estômago, mas olha os problemas que eles causam. Prendem o intestino, dão gases, podem dar derrame, podem dar infecção grave, dão palpitação no coração e até pressão alta. E tem mais, esses remédios podem fazer o estômago produzir mais ácido ainda. Olha que coisa, você toma para tirar o ácido e no fim das contas tem mais ácido ainda. Não faz sentido, né? É como tentar apagar fogo com gasolina, não funciona. Outro problema, esses remédios tiram o ácido, mas aí você não absorve os minerais direito, tipo cálcio, tipo magnésio. Aí os ossos ficam fracos, os músculos também. Você fica com cara de noite, aquela cara que dói muito, fica com dor nos ossos, pode até cair e quebrar o quadril. Tudo porque não está absorvendo o cálcio por causa do omeprazol que está tomando. E tem mais ainda, sem magnésio, o coração não funciona direito. Você fica cansado, sem energia, não consegue mais ir na feira, não consegue cuidar dos netos, não consegue fazer nada e nem desconfia que é por causa do remédio. E o médico dá mais remédio ainda para o coração, para a pressão, para tudo. E você fica tomando um monte de comprimido, aquele monte mesmo, e nada resolve de verdade. Tem gente que faz cirurgia para fechar a portinha do estômago, mas aí não consegue mais arrotar, fica cheio de gases, a barriga incha, dói e ainda precisa tomar mais remédio. Então, no fim, o remédio não resolve, a cirurgia também não. E aí, o que fazer? Vou te contar a verdade agora. A causa da verdade. A portinha do estômago não fecha. Por quê? Não é porque tem ácido demais, é o contrário, é porque tem menos ácido. Isso mesmo, ácido de menos. Parece mentira, mas é verdade. Quando o estômago tem pouco ácido, a portinha não fecha direito. Ela até abre mais. Mas quando o estômago tem bastante ácido, quando você come proteína, aquela carne assada, aquele peixe, a portinha fecha bem apertadinha. Se tudo estiver funcionando direito, então a causa da verdade é essa. Você não tem ácido suficiente no estômago, e por causa disso, o ácido que pense. E você pensa, nossa, tenho ácido demais, vou tomar antiácido. Mas, na verdade, você precisa de mais ácido, não de menos. É exatamente o contrário do que você pensava. E sabe por que você tem pouco ácido? Vou te contar. Tem vários motivos. Um deles é a idade. Conforme a gente envelhece, o estômago produzido é natural. Acontece com todo mundo depois dos 60, mas pode piorar com outras coisas. Por exemplo, se você toma muito antiácido, se você come muito pão francês todo dia, se você come muito arroz branco, muito macarrão, se você não come carne suficiente, se você está muito estressado com os problemas da vida, com as contas, com a família, se você não mastiga bem a comida, come com pressa. Tudo isso diminui o ácido do estômago e aí começa o problema. Agora, esse ácido do estômago é muito importante para várias coisas, principalmente para te proteger. Sabe de quê? De micróbios, de bactérias ruins. O ácido do estômago mata tudo isso, acredita? Seu estômago é muito limpo por dentro. Nada vive lá, porque o ácido é muito forte, forte mesmo, e essa é uma proteção do seu corpo. Se o ácido mata os micróbios da comida, eles não descem para o intestino, aí você fica protegido. Mas se o ácido é fraco, os micróbios escapam e vão para o intestino e criam um problema lá embaixo. Aí você começa a ter gases, muitos gases, a barriga incha, dói. Você vai ao banheiro e não melhora, ou fica preso, ou tem diarreia, e ninguém descobre o que é. Outra coisa importante, o ácido quebra as proteínas, sabe? A carne, o peixe, o ovo, o frango. Se você não tem ácido suficiente, a proteína não quebra direito, fica inteira. E aí o resto do sistema digestivo sofre. Tem que trabalhar mais e tudo fica desorganizado. E o que acontece? A proteína que não foi quebrada vai descendo e irrita o intestino. E você fica com dor de barriga, com mal-estar e não sabe por quê. E começa a evitar carne, evita ovo, porque quando come, passa mal. Mas o problema não é a carne, é a falta de ácido para digerir. E se você tem intestino inflamado, pior ainda.
E aí começam as doenças, começam as alergias. Você fica alérgico ao leite, ao trigo, a tudo. E aí você para de comer tudo, fica com medo e não tem energia, emagrece ou engorda, porque o corpo não está funcionando direito. E a terceira coisa importante, o ácido ajuda você a absorver minerais, tipo cálcio, tipo magnésio, tipo potássio, tipo zinco, tipo ferro. Sem o ácido, esses minerais não entram no corpo direito. Por isso, muita gente tem anemia ou falta de minerais, porque não absorve mesmo comendo bem. Mesmo tomando o suplemento que comprou na farmácia, não adianta porque não tem ácido para absorver. E aí você vai no posto, faz exame de sangue, espera o mesmo resultado. Está tudo baixo, cálcio baixo, magnésio baixo, ferro baixo, vitamina B12 baixa. E o médico dá suplemento, mas não melhora porque o problema não é falta de suplemento, é falta de absorção por falta de ácido. Mas o ácido forte do estômago avisa o pâncreas para soltar enzimas e avisa a vesícula para soltar bile. A ilha é muito importante. Ela quebra a gordura daquela picanha, daquele azeite, daquela manteiga. Se você não tem brilho suficiente, não digere gordura. E aí, as fezes ficam claras ou muito escuras e oleosas e fedidas. E você não sabe por que, sem esse ácido forte no estômago, tudo desanda. O sistema digestivo todo para de funcionar direito e a portinha não fecha. Aí, o ácido sobe, e tanto o ácido quanto a bio sobem pela garganta. E isso queima a garganta, queima muito. E o corpo tenta se proteger como fazendo catarro, muito catarro, para proteger a garganta do ácido. É uma defesa do corpo, mas fica chato porque o catarro não sai, fica lá incomodando o tempo todo. Então é isso a causa da verdade do catarro, da irritação na garganta, da tosse, da razão, de tudo. É falta de ácido no estômago. E a solução não é tirar o ácido, é colocar mais ácido. Agora que você sabe disso, a solução é mais simples, mas você vai ter que conversar com seu médico no posto de saúde mesmo para ver como parar com os antiácidos aos pouquinhos. Não pare de uma vez, tem que ir devagar, porque se parar de uma vez pode piorar muito. Tem que fazer aos pouquinhos com a ajuda do médico. E se você não quiser parar com o omeprazol, tudo bem, mas pergunte para ele: doutor, o que acontece se eu tomar omeprazol por muito tempo? Quais são os problemas? O que pode dar? Provavelmente ele vai dizer: ah, é estresse, é da idade, todo mundo com mais de 60 tem isso. Mas não é verdade. Não é normal viver com catarro, com tosse e com AIA. A maneira de ter o ácido de volta é tomar um suplemento para aumentar o ácido do estômago. O melhor é betaína cloridrato. Esse é o nome betaína cloridrato. Você encontra em loja de suplementos ou compra pela internet. Você toma entre 3 a 4 cápsulas ou 5 a 6. Depende de cada um logo antes de comer. É isso que eu recomendo. E com o saber quantas tomar, começa com uma, vê como fica. Se não sentir nada, na próxima refeição, toma 2 e vai aumentando até sentir um calorzinho leve no estômago. Aí você sabe que é o suficiente e mantém essa quantidade. Mas atenção, se você tem úlcera ou se tem um estômago muito inflamado, aquela gastrite que arde, não pode tomar isso agora. Por quê? Porque vai piorar, vai doer mais. Nesse caso, você precisa curar o estômago primeiro. Isso pode levar de 2 até 3 meses. Tem um suplemento chamado zinco-carnosina. Esse é muito bom para curar úlcera, para curar gastrite. Você toma em jejum de manhã e antes de dormir por uns 2 meses e o estômago vai parar. Também tem outras coisas, tipo suco de couve, suco de repolho cru. Isso ajuda muito, mas tem que ter paciência. Não cura da noite para o dia, leva tempo. Depois que sarar, aí sim você pode tomar betaína cloridrato. Vai te ajudar muito mesmo. Você vai ver aí a melhora. O catarro diminui, a tosse para, você dorme melhor, consegue assistir a novela inteira, tem mais energia para brincar com os netos, digere melhor aquela feijoada de domingo, absorve os nutrientes. Tudo melhora porque você está tratando a causa, não só o sintoma. Além disso, tem outras coisas para fazer, porque a comida que você come pode estar piorando. E o maior vilão desse problema sabe o que é? Grãos, tipo pão francês, aquele pãozinho de todo dia no café, tipo macarrão, tipo arroz branco, tipo biscoito, tipo bolo, tipo torrada, tudo isso. Agora, que coisa engraçada. Se você pesquisar na internet, vão dizer: come pão, come arroz,
come macarrão. Melhora o refluxo, mas na verdade piora muito. Os grãos têm muita coisa que inflama, que dá alergia, que baixa a imunidade, tem muita gordura ruim, muito ômega 6 e pouco ômega 3. O ômega 3 é bom, desinflama, mas o ômega 6 inflama, principalmente se come carne de boi, que comeu ração, ração de milho, ração de soja. Essa gordura ruim passa para a carne e você come. É melhor comer carne de boi que comer capim. Carne de frango caipira, daqueles que ficam soltos no terreiro, ovo de galinha caipira, peixe fresco, essas têm gordura boa. Ômega 3, que desinflama. Então pensa nisso. Vê se você consegue diminuir o pão francês, o arroz branco, o macarrão começa devagar, tira o pão do café da manhã primeiro no lugar. Come ovo, come tapioca com ovo, come fruta, come abacate, depois tira o macarrão, depois diminui o arroz, vai aos poucos. Não precisa fazer tudo de uma vez. E no lugar do que comer, come mais carne. Aquela carne assada, come mais ovo. Ovo cozido, ovo frito na manteiga, come mais peixe. Peixe grelhado. Comer mais verdura. Verdura de folha verde, tipo alface, tipo couve, tipo espinafre. Come abacate, com azeite de verdade. Come manteiga de verdade. Não margarina. Margarina é veneno puro. Come comida de verdade. Comida que a vovó comia antigamente. Não essas comidas de caixinha. Agora é muito importante também fazer jejum, sabe? Ficar sem comer por um tempo. Não é aquela história de comer 5 ou 6 vezes por dia. Não, não, não. Isso piora. Você quer fazer jejum, jejum intermitente. Por quê? Quando você fica sem comer umas 16, 17, 18 horas, o sistema digestivo descansa e cura e se recupera porque não está trabalhando o tempo todo. É como dar férias para o estômago, para o intestino. E como fazer? Simples. Pula o café da manhã. Só isso. Almoçar meio-dia, jantar às 6 da tarde. Pronto. Você ficou sem comer das 6 da tarde até meio-dia, 18 horas. E é muito bom. O corpo se cura, se regenera, você perde aquela barriga, perder peso, tem mais energia, dorme melhor. Tudo melhora e não precisa ter medo. Não vai passar fome, não vai desmanchar. Pode tomar café puro sem açúcar, pode tomar chá, só não come. E você vai ver, é mais fácil do que parece. Nos primeiros dias dá uma fominha, mas depois acostuma e fica fácil. Agora, espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje. Espero que tenha entendido. A causa do catarro na garganta, a causa da tosse, a causa da reação é falta de ácido no estômago. E a solução é aumentar o ácido ou não diminuir. É o contrário do que todo mundo pensa, mas é a verdade. Então, conversa com seu médico no posto, vê se consegue parar o omeprazol aos poucos, vê se consegue tomar betaína cloridrato, tira o pão francês, tira o arroz branco, faz jejum intermitente e você vai ver, vai melhorar muito, a vida vai mudar, você vai ter mais saúde, mais energia, mais disposição para aproveitar a vida, para curtir os netos, para viajar, para fazer o que gosta. O próximo vídeo importante é sobre o ácido do estômago. Tem muito mais informação lá. Muito obrigada por assistir. Cuide bem da sua saúde. Ela é o bem mais precioso que você tem.